Eu queria agradecer ao César Máximo Pereira, ao Carlos Eduardo Miller, que é de Maceió, Alessandro Tomás Mascarenhas Granda Gebim, também o nosso fã Marcos Arias, Eric Cole e José Eduardo Francisco Moraes. Eric Cole certamente está defendendo as Gaúcho de Novo Hamburgo. Então. Está perguntando se o Grêmio vai voltar para a primeira divisão. Mas, olha, eu acho que nem deveria, cara. Já falou sobre isso, né? Nem deveria. Mas já eu vou, inclusive, colocar também na roda o Celso Unzelt. Só queria ouvir um defensor de que jornalista no Rio Grande do Sul tem que ser partidário mesmo. Claro. Não tem que ficar em cima do muro com o Grêmio. E o Internacional tem que fazer a sua opção. Vamos ouvir um pouquinho de Rui Carlos Osterman falando de uma, para ele, né, considerada grande conquista do Grêmio. Em alguns momentos do Grêmio, e é do Grêmio que nós estamos falando, eu guardo assim, como um fato extraordinário. Na Colômbia, em Medellín, contra o Nacional, na decisão da Libertadores, ao Grêmio bastava empatar, mas estava a cidade toda dentro do estádio, estava o país todo dentro do estádio, e estava o Grêmio pequenininho lá embaixo. Era uma situação de uma desigualdade brutal, mas o time do Grêmio teve a sabedoria de ficar frio. Aliás, uma vez o Everaldo, que é uma das grandes unanimidades gremistas, campeão do mundo, tricampeão do mundo em setembro, uma vez eu perguntei ao Everaldo, vem cá, mas que hostilidade que está havendo no estádio. Mas foi. A gente não ouve isso. Não ouve. A qualidade de um jogador é ser surdo, dizendo para mim. E o Grêmio lá em Medellín não ouviu ninguém, não prestou atenção em nada. Não deve ter lido nada. Só pensou nele, diretamente. E se foi campeão da Libertadores. Foi um jogo inesquecível do Grêmio. E ainda com o Dinho fazendo gol, né? Que homem monumental, cara. Esse cara tinha que ter uma estátua. Que jogador. Por exemplo, vocês aí, vocês estavam falando do Kaká há pouco, né? O Kaká, a gente não precisava nem do Dinho. Só o goiano fazendo bu já bastava. Não precisava nem marcar. E aí o tal Robinho, né? Que vocês tanto gostam. Cara, imagina um confronto entre Robinho e Dinho. Seria uma repetição de Robinho, de Dinho e Sávio, numa final da Copa do Brasil com o Filipão, só que não gravaram aquela vez. O Filipão disse, dá no meio. E aí, porque faz parte do jogo, cara. Não faz. Se o cara é expulso, tudo bem, fica expulso, fica com 10. Né? Agora, se não é expulso. Não, falando sério, eu defendo a tese, agora sério, sem brincadeira. A falta faz parte do jogo. Dá pra fazer falta. Tem que fazer falta bem feita. O que você vai fazer com o Robinho? Falta! No Robinho, estou falando sério. Se eu sou treinador, estou ali, vou marcar o Robinho. Lembra aquele quando ele fez aquela pedalada contra o Rogério, aquele do... Pô, o cara não veio no meio dele, cara. Aí ele fez o gol, o Santos foi campeão. Mas a justiça feita por linhas tortas foi feita há pouco na Vila Belmiro. Mais uma vez eles estão fora da Libertadores. Eu gosto do Santos, falando sério. Foi meu... Estou vendo. O primeiro... é o seguinte, é que o Santos quase me desvirtuou para a vida verdadeira. Está contado nesse livro que é meio autobiográfico. O primeiro jogo de futebol que eu assisti na minha vida foi em 1964, no Pacaembu. Eu morava aqui em São Paulo. Eu nasci em Porto Alegre em 58 e a família se mudou para o estrangeiro, para a capital do Brasil, aqui, São Paulo, em 1963. Mas a gente se vacinou, tudo, antes de mim, tá? Passaporte, etc. Quarentena. Quarentena, né? E aquelas roupas também, que não contagiavam, etc. E aí fui a um jogo de futebol no Pacaembu, Santos 7, Corinthians 4. Mas não era futebol, era baile, entendeu? Parecia um municipal, sapatilhas, aquela coisa e tal. Aí o segundo jogo que eu fui na vida também foi baile, foi o Grepal de 1968, Grêmio 4, Municipal 0, Grêmio Hepta. Mas também não era exatamente, a discrepância de força é muito grande. Daí, como diz o livro, o meu querido primo Luiz Carlos, que está em casa assistindo, alô, meu primo Luiz Carlos, filho do meu tio Romeu, que é um dos homens que me tornou gremista também, me levou no estádio Passo da Areia para assistir Gaúcho de Passo Fundo, olha o nome, Gaúcho de Passo Fundo contra São José. Pô, futebol de verdade, entendeu? O campo careca, esburacado, a bola marrom, aqueles meiões e as camisetas de algodão grosso empapada de suor e poeira. Porra, cara, uma coisa máscula, vibrante, entendeu? Porra, aí... Então... Mas, Peninha, mas a gente pode dizer então que pelo menos uma vez na vida você se rendeu ao futebol arte. Mas eu era um jovem inocente. Você vê, eu nasci em 58, 64, eu tinha 6 tenros anos de idade, entendeu? E o único cara que eu gostei foi do Calvete, que jogava ali, entendeu? Que vinha. Por favor, Celso.
Peninha, você escolheu um caminho meio difícil para fazer história. Isso eu digo no todo da sua obra. Quando você começa a falar da história do Brasil de uma maneira mais palatável, eu imagino que os historiadores oficiais devam ter caído muito de pau em você. Eu sei que algumas coisas da sua obra você assume. Algumas generalizações, os planos rápidos em algumas cenas. Isso. O que mais? Aquela coisa de você talvez... ser menos analítico, dar algum tempero a mais em alguma cena que não tenha sido necessariamente assim. Isso não exatamente. Mas assim, o pano rápido, como você falou, a coisa, você dá mais ênfase à narrativa do que à interpretação, isso com certeza. E em relação a esse livro do Grêmio, qual é a autocrítica esse que você sim, faz? Então, nenhuma. Esse realmente é uma obra de densidade histórica profunda, entendeu? Esse é uma obra 100% historiográfica, entendeu? Tudo aí é verdade. Eu mantive uma imparcialidade que nos outros livros eu realmente tenho que admitir que eu não tenho. Essa sim é uma obra imparcial. Essa é uma obra... Eu me mantive frio e distante. Eu narrei apenas... No livro, você sugestiona que o leitor procure escolher uma forma de ler o livro. Ou encarando mesmo com uma forma séria aquilo que você... ou outra do jeito que ele quiser encarar. Só que você viaja dos dois lados o livro todo, não é Claro, verdade? é verdade. Eu acho que foi um artifício narrativo interessante, né? Porque até para debochar, você falou, os historiadores. Eu, na verdade, cara, assim, os maiores historiadores do Brasil, Lili Schwartz, Nicolau Shevchenko, Max Justo Guedes, que é o maior especialista mundial no descobrimento do Brasil, o Ronaldo Vanfas, que é o coordenador técnico da coleção, a Mary Del Priori, todos esses caras saíram total em minha defesa, porque são uns caras resolvidos, escrevem bem, eles sabem da grandeza e da pequenez da minha obra como historiador, que eu não sou, né? Quer dizer, eu sou historiador com I maiúsculo, né? Então, eles sabem que essas são obras de divulgação e que foram super importantes para as pessoas terem um outro tipo de contato com a história do Brasil. E sabem que, como análise historiográfica, elas são menores, porque elas até se propõem a ser menores. Eu fui atacado mesmo por professor de história de faculdade, sabe? De universidades, assim, sabe? Cara, infelizmente, uns chinelões. Então, não dou a menor bola. Cara, eu fui elogiado pelo Kenneth Maxwell, que é o grande brasilianista, o maior pesquisador. Fui elogiado pelo Eric Hobsbawm, que me deu um autógrafo em Paraty, dizendo de um historiador para outro. Ele disse, olha, a piada que você faz, que é um historiador com I maiúsculo, é boa, só que eu vou dar o hacking para essa piada nesse autógrafo. Ele botou de um historiador para outro. Quer dizer, deu para mim. Agora, eu gosto de debochar dessa coisa, porque qual é a verdade histórica? Onde é que está a verdade histórica? E se ela existisse, quem seria o detentor dela? Ninguém, né? A história pressupõe um olhar. E aí quando você revela o teu olhar, é legal. E aí esse livro, nesse sentido, eu acho que esse artifício de você pegar a história, recortá-la, só o que te interessa, jogar fora tudo que não interessa e fingir que é verdade, sabe, uma história está ali, é demais, cara. Agora, em relação a esse livro, você já teve algum retorno? Quer dizer, colorados já picharam sua casa? Aconteceu alguma... Quem? Colorado. Eles não sabem ler, né, cara? Então eles não sabem o que está escrito aí. Não, na verdade é o seguinte, um grande colorado, que eu muito admiro e respeito, Luiz Augusto Fischer, não sei se vocês sabem quem é um professor de literatura e escritor do Rio Grande do Sul, brilhante, infelizmente. Essa parte, se puder cortar, eu gostaria. Vocês deveriam trazer o cara aqui, porque também é um defensor de, sabe, escreveu livros que misturam o Rio Grande do Sul com o futebol, barará. A Folha fez uma crítica muito legal, né, do meu livro, que misturava Vitor Ramil, que aliás fez uma versão linda do hino do Grêmio também, como a do Borgatinho, até melhor que a do Borgatinho, na minha opinião, embora do Borgatinho, o Borgatinho é mais tradicional mesmo, né, ele renovou o Vitor. Falando dessa história de estética do frio, misturou até Astor Piazzolla, o fato de você morar num lugar, porque lugar de macho faz frio, né, cara, vamos combinar, né, um lugar que em São Paulo, nós estamos aqui em pleno julho, esse calorão, a pessoa vai amolecendo com calor, se é que você me entende. Mas com frio endurece, se é que você me entende. Entendeu? Então o cara misturou tudo. E o Fischer é um coloradão,
né, tem esse defeito, e fez uma crítica das mais legais. O Davi Coimbra fez uma muito legal também, o Rui fez uma muito legal. O livro foi bem analisado, sabe? Análise mesmo, e neguinho percebendo e falando dessa coisa, que é óbvio que é um deboche, né? Eu não tenho muita vontade de dizer que o livro é uma ironia, um deboche, mas é claro que ele é. Né? E é com essa história, para ver se o centro do país desculpa. Porque é o seguinte, se você falar no Lara, aqui, claro que o Lara é meio lenda, né? Eu não vi jogar, mas todo mundo que viu jogar, inclusive o Foguinho, diz isso. E se você vem e fala de um jogador lá do Sul, fica aquela coisinha, assim, claro que não viu jogar, porque a imprensa era toda daqui, né? Agora, se você falar do Foguinho, quem sabe de futebol mesmo, como o PVC, sabe, mas senão não sabe, cara. E é muito umbigo, né? É muito autocentrado, né? Centro do país, né? É legal discutir isso, eu acho.